Hoje é dia 1 de julho de 2021 e estou aqui cheia de gratidão para mais uma live com o tema Mães em Home Office. Gente, essa live é praticamente o meu lugar de fala. Estou muito empolgada para aprender e ainda mais com temas e assuntos que nós vamos trazer aqui hoje. Um beijo, Carol, Jana, obrigada por você estar entrando aqui na live. E é o tema que eu falo, é o meu lugar de fala. Estava falando com a Tamires há poucos minutos. É praticamente uma consultoria para mim, é uma sessão de terapia gratuita, porque eu também vivo essa condição de mães em home office. Oi, Boa noite! Cá, beijo de Deus, meu esposo, te amo. Eu estava começando aqui a live, Tamires, falando que é o meu lugar de fala, essa live. Michele, um beijo, obrigada por estar aqui. Então, é mais do que uma live para mim, é uma consultoria, uma sessão de terapia gratuita, porque eu também preciso de todas essas informações que nós vamos trabalhar aqui na live. E antes, gente, de entrar no tema, de apresentar, eu queria muito falar para vocês do que vai acontecer aqui na live, que é uma coisa um pouco diferente. Eu vou até mandar o link aqui para ela. Peraí, só um. O que acontece, pessoal? Nessa live, ao mesmo tempo que nós vamos falar sobre esse assunto importantíssimo, nós vamos também ter uma intérprete de Libras, né? Foi uma ideia que veio do meu esposo. Vou aproveitar que ele está na live e já parabenizar ele por essa ideia. Eu achei incrível. É uma informação de qualidade. Muitas vezes nós não realmente pensamos, né, em compartilhar essa informação com mais pessoas, em fazer com que mais pessoas sejam atendidas e esquecemos da importância de ter uma intérprete de Libras realmente. Então, assim que ela conseguir entrar, eu chamo ela, apresento ela para vocês e eu tenho certeza que vai ser sensacional. Mas falando, ó, ela já entrou. Dri, eu já te vi, tá bom? Vou te chamar. Então, vamos esperar ela entrar. Um beijo para todo mundo que está aqui entrando na live. Muito, muito obrigada. Oi, Dri, tudo bem? Ai, que fofa. Gente, essa aqui é a Adriana Vital, uma grande amiga minha. E como eu estava falando, eu convidei ela para participar da live para poder fazer a interpretação de Libras, para que nós possamos, além de alcançar mais pessoas, tornar, né, essa live mais democrática, né? E o tema, além de ser tão importante, eu poder hoje viver essa experiência está sendo incrível. Então, acho que eu não estou conseguindo expressar como eu estou feliz por essa oportunidade. Então, Dri, eu gostaria que você se apresentasse para as pessoas te conhecer rapidamente e se você puder contar para a gente um pouquinho do seu trabalho com Libras. Oi, boa noite, tudo bem? Bem, meu nome é Adriana, né? Adriana Vital, e o meu sinal é A e o coque. Ai, que fofo! É, eu conheci Libras, né, alguns anos atrás, né? E me apaixonei, me identifiquei, e esse ano, né, estou retornando, né, ao curso, e para mim é uma honra estar aqui para estar divulgando esse trabalho, né? Muito legal. Quero poder compartilhar esse trabalho e divulgar o máximo que puder. Muito legal. E a gente já agradece, né? Eu agradeço por você ter aceitado o convite e vou tentar falar um pouquinho mais devagar para todo mundo poder entender e te ajudar também, tá bom? E além da Adriana, nós temos a Tamires, que algumas pessoas já conhecem, Tamires Moraes, que é psicóloga. Se apresenta, Tamires, para gente. Boa noite, gente, de novo. Eu sou a Tamires, eu sou psicóloga desde 2019. Eu moro aqui no interior de São Paulo, numa cidade chamada Mogi Guaçu, e eu me formei aqui também. Hoje meu trabalho é todo voltado para as mães, em especial para as gestantes e para as mães de bebês até 2 anos também. E eu descobri esse universo aí materno da perinatalidade depois que eu me formei. Então eu fui entrando em contato com muitos assuntos e com esse universo materno.
Muito legal. Gente, a Tamires, nós fizemos uma live há algumas semanas atrás, né, sobre mães de autistas, e foi sensacional. Eu tive retorno, assim, de pessoas que precisavam, sabe, ouvir as palavras que nós falamos. Então, embora o meu Instagram seja direcionado a conhecimento jurídico, passar algumas informações, está intrínseco em mim essa vontade mesmo de passar a informação e de tornar cada vez mais, sabe, esses assuntos do cotidiano, que muitas vezes são desprezados, tornar mais falado, mais público. Então, falando hoje sobre o tema, né, mães em home office. Que tema polêmico! Eu gostaria que vocês se manifestassem, que ficassem aqui com a gente até o final e comentassem mesmo como está sendo esse processo, né? Esse tempo de vocês vivendo em home office. Quem tiver, conta aqui, tá bom? Para a gente poder compartilhar. Mas antes de entrar propriamente no tema, eu queria fazer uma análise um pouco jurídica, porque pode ser que algumas pessoas nunca pararam para pensar a esse respeito. O trabalho em home office, gente, ele já existe muito tempo antes da pandemia. Ele já é previsto na CLT há muito tempo. Porém, eu até estava comentando com a Tamires que o trabalho em home office ele é chamado na CLT como teletrabalho, muita gente conhece como teletrabalho. E lá é mencionado que o funcionário ele trabalha por meios telemáticos. Então, quando a gente analisava esse artigo, quando a gente analisava esse trabalho, né, em home office, era bem surreal, né? Era uma coisa assim, como assim trabalhar de longe? Como assim não trabalhar na empresa? Mas é uma coisa que já era prevista. Porém, o teletrabalho ou home office previsto na CLT, ele é um trabalho que geralmente é combinado entre o empregador e o empregado. O empregador fala, vou te fornecer uma cadeira, vou te fornecer um computador, vou pagar metade da sua internet, vou te fornecer um meio ambiente de trabalho adequado. Quando a gente se depara com a pandemia, além do que nós somos obrigados a rapidamente mudar, alterar a nossa modalidade de contrato, né? Era presencial e fomos para o home office. Além disso, que foi uma coisa assim muito de última hora, esse home office não foi feito da forma que é previsto na CLT. Eu nomeei como o home office se vira nos 30. Porque basicamente foi o quê? Olha, pessoal, estamos numa pandemia, vamos todo mundo para casa, trabalhar em casa e usar o que você tem. Então tá todo mundo de uma forma geral, vamos pensar ali em 2020, quando começou, né, o estado de calamidade, foi assim, todo mundo foi para casa, olha, pega o seu computador lá, usa a sua internet, pega a cadeira da cozinha, da mesa de jantar e monta um home office ali e vamos trabalhando no se vira nos 30. Quando a gente traz a ideia da mãe home office, é porque além de nós estarmos lidando com todas as situações da pandemia, tem as outras situações, filhos em casa, marido em casa e tudo. Então, o trabalho em home office, e ainda mais para as mães, foi uma coisa que, num primeiro momento, foi extremamente inesperado, né? E acabou que trouxe muitas consequências, que no dia a dia, na correria, vai passando batido e nós não observamos. Então, eu já queria falar aqui com a Tamires, porque nós precisamos te ouvir, Tamires. Como eu disse, estou super interessada nesse tema. Como é que faz para conciliar ser mulher, profissional, mãe, professora, recreadora, esposa, cozinheira, doméstica, tudo isso num dia só? Como que a gente faz para não surtar? Conta pra gente. Que desafio, hein, Ingrid? Bom, que a situação tá puxada, todos nós sabemos, né? E para as mães, isso se intensifica ainda mais, né? Porque dar conta aí, né, das tarefas de casa, do cuidado com os filhos, do preparo das refeições, das idas ao mercado e do trabalho a ser entregue, né? São tarefas que são muito exaustivas, né? Para a mãe na pandemia. Equilibrar esses papéis é muito difícil, né? E aí é por isso que vem essa pergunta aí de como não surtar, né?
E com certeza a gente precisa cuidar muito, né, da nossa saúde emocional, da nossa saúde Sim, mental, verdade. para a gente conseguir lidar com todas essas situações. Porque são muitos papéis. E a gente precisou se adaptar e, na verdade, se readaptar a muitas questões, né? Como você estava dizendo, né, Ingrid? O trabalho em home office de hoje, ele é muito diferente do home office que acontecia lá antes da pandemia, né? Sim. Hoje é praticamente caótico, né? A gente está em casa, as crianças estão ali, então a cada 5 minutos você é interrompida por gritos, por choros, por pedidos para trocar o desenho, por pedidos para brincar, para dar atenção, né? Então, tudo isso é muito diferente, né? E muitas pessoas, inclusive, tiveram muito agradáveis, negativas com o home office por conta desse esgotamento mesmo que acontece, tanto físico como mental também, né? Sim. E aí, para a gente poder pensar, né, nessas questões e como a gente consegue lidar com todos esses papéis que a gente tem e nos tempos que a gente vem vivendo, né, algo muito importante da gente conversar é sobre a gente conseguir ter uma divisão justa de tarefas dentro de casa, né? Nossa, Isso é muito polêmico, hein? importante. Polêmico. Mas isso também é muito difícil, né? Porque a gente vem de uma sociedade, de uma cultura onde nós mulheres devemos fazer tudo, né? A gente tem que arcar com as tarefas domésticas, com o cuidado com os filhos, e com o nosso trabalho, né? Afinal, isso aí é coisa de mulher, é tarefa de mulher, né? Geralmente, quando os pais, os companheiros, né, esses pais estão presentes, né, os maridos são participativos, dificilmente se tem uma divisão aí justa de tarefas, né? Normalmente é a mulher que fica com mais tarefas, que acaba ficando com mais responsabilidades, então ela leva mais tempo para fazer isso, com certeza vai influenciar em toda essa dinâmica e vai influenciar também no seu desempenho, né, como trabalhadora e nos seus momentos de autocuidado, né? E o autocuidado, ele é fundamental. Na verdade, a gente vai falar sobre ele aqui em vários momentos, né? Porque para conseguir ter um pouco de leveza em tudo isso que a gente vem vivendo, a gente ter momentos de autocuidado, de a gente cuidar de si, é muito importante para manutenção da nossa saúde mental e emocional também. Eu chego a dizer, complementando o que você está dizendo, Tamires, que além de nós acumularmos todas essas tarefas e todos esses questionamentos e ansiedades que a pandemia trouxe, parece que não sobrou tempo para pensar na questão de, poxa, eu sou um ser humano dentro de toda essa situação. Então, pelo que você fala, né, a mente tem mesmo que estar muito equilibrada nesse momento. Eu acredito dizer, ouso dizer que num primeiro momento da pandemia, a sensação da maioria das mães, pelo menos foi isso que aconteceu comigo, e eu gostaria muito de vocês se manifestassem aqui nos comentários. A sensação da notícia, olha, eu vou trabalhar em casa, você vai ficar com o seu filho e trabalhar. Naquele primeiro momento, a sensação foi, uau, eu vou estar com a minha família, eu vou conseguir trabalhar e estar com a minha família. Então, a princípio, foi um momento de euforia, né? Porém, em pouquíssimos dias, né, foi possível já vivenciar e falar, meu Deus, como é que eu vou conseguir administrar tudo isso? Porque ser presente, né, estar presente e ser presente, como você disse, né, para mim há poucos minutos, é muito diferente. Então, o que você pode trazer assim de como manter essa mente equilibrada diante desse caos que se instalou? Hoje, vamos analisar que já passou um ano de pandemia, algumas pessoas já voltaram, outras pessoas ainda continuam em home office, mas até mesmo pela expectativa da vacina, né, nós conseguimos ter um outro olhar, talvez de março de 2020, abril, junho e julho de 2020. Mas como que você pode falar para a gente de como manter a mente equilibrada numa situação dessa que nós estamos vivendo? Ingrid, é muito importante a gente, antes de eu entrar nesse assunto, né, de comentar um pouquinho sobre isso que você falou, né, do que a gente estava conversando uns minutinhos antes da live, né, do estar presente e o ser presente, né, porque às vezes, né, o seu filho, a sua filha está ali do lado, né, às vezes não tem nenhum cômodo de distância, está ali pertinho mesmo, né, mas você não consegue
estar presente ali com ele, né, emocionalmente, fisicamente, porque você precisa dar conta do seu trabalho, porque às vezes tem prazos a se cumprir, né? Então tem uma série de outras questões. E aí essa culpa, né, de estar em casa, mas ao mesmo tempo não estar, sentir que não está aproveitando o que poderia aproveitar por conta disso, isso é muito frequente nas falas das mães, por conta de tudo isso mesmo que a gente estava conversando, né? Mas sobre esse equilíbrio aí que você perguntou, eu volto a falar do autocuidado, né? Porque a gente precisa muito cuidar da gente para a gente conseguir estar bem, conseguir ter energia e conseguir manter aí esse equilíbrio, né? Então, Sim. Tirar um tempo para a gente é muito importante. E talvez você que está me ouvindo aí ache isso praticamente possível, né? Como assim eu vou tirar um tempo? Que horas disso, né? Porque nesse caos que a gente está em home office, eu tenho certeza, e se tiverem mães aqui que passam por isso, vocês sinalizem aí para mim, que vocês, que vocês têm tanta coisa para se fazer e tem a sensação que o dia passou tão rápido que não se fez o que se tinha para fazer, de que o dia podia ter, sei lá, 30 horas, né? Sim. A gente sempre está nesse movimento, né, de que nos falta tempo, né? E por isso é muito importante a gente administrar o nosso tempo, né? Porque esse tempo disponível também é uma forma de autocuidado, né? E é por isso que a gente precisa partir desse princípio, né? E às vezes o autocuidado, você não precisa disponibilizar lá de muitas horas durante seu dia ou de muitos minutos, né? Pequenos, comece aos poucos, né? 5 minutinhos, 10 minutinhos podem fazer muita diferença, né? Que é aquela pausa mesmo que você faz, é aquele momento que você tá ali com você, né? Que a gente precisa cuidar da gente, né? E eu, esses dias mesmo, fiz um post falando sobre isso, né? De que você, mãe, deve ser a pessoa mais importante da sua vida. E dizer isso para uma mãe, nossa, é um absurdo, né? Porque a gente tem essa sensação de que não é possível. Quem é a pessoa mais importante da minha vida deve ser meu filho. Se não fosse mãe, eu estou sendo, né? Mas para o seu filho estar bem, você precisa estar bem primeiro. Então, por isso a importância da gente se cuidar, para manutenção da nossa saúde mental, da nossa saúde emocional, porque a gente consegue encontrar esse equilíbrio, né? Claro que ele não vai existir em todos os momentos, né? Porque ele não é uma constância, mas a gente consegue que ele esteja presente aí na maior parte do nosso dia, do nosso tempo. Isso faz toda a diferença. Eu vi que tem um comentário aqui, falar né? isso agora. Eu não sei se tem antes, viu, Ingrid? Mas eu tô vendo o da Michelle aqui. É esse mesmo que eu ia falar. É esse mesmo? Deixa eu ver se eu consigo aqui. Deixa eu ler para você, peraí. Tá. Ó, a Michelle Santana, um beijo, Michelle. Ela colocou, são altos e baixos, momentos bons e outros que dá vontade de correr. Super me identifico, Michelle. Eu vou ler mais uma outra parte que ela colocou, só um minutinho, gente, que eu tô... Agora, na verdade, já estou saturada de estar só em casa, sem contato, sem passeio, sem ver pessoas. Olha só, né? Tati, um beijo para você. Obrigada por estar aqui. E ela colocou, hoje para mim o cansaço é mais mental do que físico. Olha só que interessante, né? Por ter que dar conta de tudo. Gente, esse ter que dar conta de tudo... E aí? Depois eu vou ler os outros comentários, tá, gente? Mas vamos falar sobre o ter que dar conta, Tamires. O que você pode falar pra gente? A gente, da mesma maneira que a gente estava conversando lá no início, né? De falar da nossa cultura, que a gente foi ensinada assim, né? Que mulher precisa fazer a maior parte das tarefas e o cuidado com os filhos, a gente também aprendeu que a gente precisa dar conta de tudo, né? Que a gente precisa ser uma pessoa assim, uma super mulher, né? Uma mãe maravilha para conseguir dar conta e carregar o mundo nas costas e ainda super leve, né? Como se isso fosse assim muito... Tem que estar pleno. Né? Pode chorar. Exatamente, essa plenitude. Isso mesmo. E esse dar conta de tudo vem, né? Vem dessa função, desse lugar, né? De a gente achar que a gente precisa dar conta de tudo, né? Porque se a gente não der conta de tudo, que tipo de mãe eu tô sendo se eu não tô dando conta de tudo?
Isso vem de uma autocobrança, isso vem de uma cobrança também social, por conta disso que a gente está conversando, e aí aparece a tal da culpa materna, né? Que ela é muito frequente, que ela é muito intensa também. Mas a gente não precisa dar conta de tudo e a gente nem consegue dar conta de tudo o tempo todo. A gente não consegue fazer tudo sozinha, a gente precisa de ajuda. E mães que trabalham em casa precisam muito de apoio externo, né? Isso é muito importante. Uma das falas que eu vira e mexe ouço no consultório de mães que me contam, né, dessa história do dar conta de tudo e de que acham que vão ser menos mães se pedirem ajuda, menos mães se assumir que tá difícil dar dando conta de tudo. Porque se ela olha pro lado, parece que a vizinha tá dando conta de tudo. A famosa lá da internet tá dando conta de tudo com uma facilidade gigantesca, né? Então, esse lugar de dar conta de tudo vem muito disso, sabe? E é um processo, na verdade, de desconstrução, sabe? É um processo que a gente precisa fazer e que passa também pelo nosso processo de autoconhecimento, mas que também passa por um processo da gente se desconectar um pouco do externo, do que vem de fora, e se conectar com a gente, com o que vem de dentro. Porque aí a gente vai conseguir filtrar. Uma coisa muito interessante, que no meu caso, por exemplo, eu vejo não só comigo, mas com algumas amigas que converso, que é aquela sensação de que a minha personalidade, o meu perfil dentro da minha casa já é aquele perfil que eu já quero logo fazer tudo. Eu mesma vou lá e resolvo. Isso é terrível, porque em algum momento você nem precisaria estar fazendo aquilo sozinha, alguém poderia te ajudar. Mas você instintivamente pega aquilo como eu tenho que dar conta, eu tenho que fazer. E vai entrando num buraco sem fundo, né? Porque você pega muita coisa, sendo que não está num momento natural, porque a pandemia já não é um momento natural. O home office já não é uma coisa que foi natural, porque nada foi programado. As condições de ter filho em casa, o marido, a casa para cuidar, já não é natural, só que a gente quer simplesmente resolver tudo como se fosse natural. Então é muito... Outra questão também... da Michelle aqui, que vai complementar. Da Michelle, olha, ela disse assim, ó: meu marido é super parceiro, dividimos tudo. Ele, inclusive, faz a mediação dos momentos de discussões entre a Esther e eu. E olha que ela tem 3 anos e 4 meses. Me sinto privilegiada por ter um marido como ele, é verdade. Aí tem um outro comentário aqui da psicóloga Tamiana Couto. Um beijo, tá? Obrigada. Um beijo, Dani. Ó, por isso a importância do outro também participar e não se comparar com o outro, é verdade, né? Porque muitas vezes a gente acaba se comparando com redes sociais, com vizinhas, com pessoas plenas e sorridentes que nós vemos por aí e nós estamos naquela confusão. Exatamente. E às vezes a gente se compara até com a gente mesmo, né? Antes da maternidade, né? Que se tinha lá a disposição, a energia, o tempo lá de antes, né? E que agora é tudo muito diferente, né? Tem um comentário aqui da Leni falando que não somos Mulher Maravilha. Exatamente. Amei. Ótimo, excelente. Ingrid, e eu queria tocar num assunto que você estava falando sobre querer assumir, né, tudo pra gente, né? Isso também vem de um lugar de que muitas de nós, mulheres, temos aquela sensação de que, deixa eu fazer, né? Porque aí vai sair mais certo, vai sair mais rápido, né? Sim, sim. E nesse movimento, né, de que para as coisas saírem como eu gostaria que elas saíssem, eu preciso fazer. Sim. Mas a gente precisa poder pensar em algumas coisas e colocar na balança, né? A que custo isso, né? Eu tenho uma amiga psicóloga querida, a Ana Dandara, que eu tenho a honra de conhecer, e ela sempre diz, né? Se custa a sua paz, é caro demais. Então, se custa a nossa saúde mental, por exemplo, nossa saúde emocional,
também é caro demais, né? Então, é muito importante a gente investir e empenhar para que o nosso marido, parceiro, para que as outras pessoas ali que possam compor a nossa rede de apoio, para nos ajudar também, né? E o quão importante é a gente cultivar, né, essas redes de apoio. Porque a rede de apoio não é só os familiares, né? Rede de apoio são os amigos, são aquelas vizinhas ali mais solistas, mais próximas, a escola, né, quando é possível, né? Então, tem várias outras possibilidades. Nós, profissionais, também somos uma das formas de rede de apoio. Sim. Então, cultivar essa rede de apoio, a gente criar a nossa rede de apoio, faz muita diferença para nos ajudar, né? Porque, de fato, a gente não consegue fazer tudo sozinho. Eu queria complementar aqui a Caroline Jardim. Um beijo, viu, Caroline? Muito bom ter você aqui. Ela Ter falou, você aqui. medo de ser julgada é que nos move a fazer a qualquer custo. E eu queria, tá, que você juntasse essa questão do medo de ser julgada com a culpa, né? Que eu falei, é uma parte que eu gostaria muito de deixar claro na live, era sobre a culpa. Por quê? Além de, no meu entendimento, nós nos culparmos por ter a oportunidade de estar com o nosso filho, finalmente eu posso passar o dia inteiro com meu filho, com a minha filha, né? E finalmente eu não preciso, de repente, sair tão cedo. Finalmente, né? Eu posso fazer um almoço na minha casa, que eu gostaria de fazer alguma coisa assim. Só que quando você entra nesse ciclo, cai para a realidade, você vê que não é nada daquilo. Então, às vezes, o seu filho fala, ai, quero que mamãe fique comigo. Ai, quero fazer alguma coisa. Só que você não pode, né? Fora isso, tem o empregador ali, olha, e aí, vai entregar ou não vai entregar o trabalho? Vai fazer ou não vai fazer? Olha para o lado, a pia da cozinha tá cheia, o chão tá Transbordando. sujo, né? Olha, mas você tá 3 dias sem arrumar esse cabelo, né? Vamos supor, vamos fazer essa unha. Meu Deus, tá engordando, Jesus. Então, olha só o tanto de coisas que as mães, elas acabam tendo que suportar em um dia só, que é uma coisa que eu quis deixar bem claro, porque os pensamentos vão e vão, voltam à cobrança. Como lidar com essa culpa que a mulher já se culpa por várias coisas, né? Mas trazendo para a ideia da mãe profissional em home office, com todas essas questões, como lidar com isso e não se martirizar, né? Que eu acho que é uma coisa que, quando chega o final do dia, a pessoa fala, não fiz nada, sendo que ela fez 300 coisas, mas não consegue enxergar que ela fez, produziu, não produziu tudo que queria, mas produziu. Exatamente. Uma coisa que eu queria deixar muito clara aqui, né, Ingrid? A gente precisa muito ter empatia com a gente mesmo, né? Cai muito daquilo que você falou, né? Quando a coisa estiver assim, você para e se pergunta, será que tá dando tudo errado mesmo? Ou será que eu tô tentando atingir a perfeição? Uhum. Porque a gente tem esse hábito de não valorizar, né, o que a gente conseguiu fazer, o que foi possível fazer. A gente sempre olha para aquilo que deu errado, para aquilo que não saiu como esperado, ou para aquilo que a gente não fez. Isso vai alimentando a frustração por a gente não ter dado conta daquilo que a gente queria, de tudo aquilo que a gente queria que desse. E a culpa também, né? A frustração e a culpa, elas andam ali, né? Bem juntinhas mesmo. Voltando aí no que a Carol comentou, né, sobre o julgamento, né? Tem o julgamento do outro e tem o nosso julgamento também, né? Sim. Porque a gente se julga muito, a gente se critica muito. É uma autocrítica que geralmente é muito severa, né? Mas algo que eu queria trazer aqui para a gente pensar é que a gente não vai conseguir corresponder às expectativas das outras pessoas. Nunca a gente vai conseguir corresponder a todas as expectativas. Por quê? Porque a gente sempre vai ser de mais ou sempre vai ser de menos. Eu lembro muito, né, de falas assim de pacientes mesmo, né? De que, por exemplo, a mãe achava que era preocupada demais, a sogra achava que era preocupada de menos. Então, essa perfeição ou corresponder a essas expectativas do outro, a gente não vai conseguir atingir. Muito legal. E a gente precisa assumir também uma posição, né? Que eu costumo dizer que é a coragem de não agradar, né? Porque talvez... Sensacional.
Isso é muito difícil, porque a gente é inerente nosso, assim, da nossa construção, da nossa educação também, a gente querer agradar o outro buscando a aceitação e a aprovação do outro, né? E aí a gente acaba fazendo as coisas pelo outro, não pela gente. A gente faz coisas que às vezes a gente não gostaria de fazer, ou que não é tão legal pra gente assim, ou a gente queria fazer uma coisa totalmente diferente. Mas porque o outro gostaria que a gente fizesse assim, a gente vai lá e faz. E aí a gente sempre vai se colocando nesse lugar, né? E por isso que a nossa autoaceitação, né, é muito importante. Porque, como eu estava dizendo, né, é dessa coragem de não agradar, porque de fato a gente não vai agradar todo mundo. Nunca, né? Nunca vai estar bom. Nunca. Mas às vezes a gente se pega nessa busca, bem desenfreada, assim, de buscar essa aprovação e agradar o outro, né? E aí a gente vai se perdendo também. E outra coisa muito importante são as nossas expectativas, né? Porque às vezes as nossas expectativas, no fundo, lá no fundo, elas não são tão nossas assim, né? Elas têm aqui a projeção do que o outro gostaria que a gente fizesse, né? Verdade. Então, será que é isso mesmo? Será que essa é a mãe que eu quero ser? Ou é a mãe que a minha mãe queria que eu fosse? Que a sogra queria que eu fosse? Que a minha amiga, que a minha tia? Ou sei lá mais quem queria que eu fosse, sabe? Então, esse movimento... Assim, mais uma vez, né? Isso entra na tentativa. É muito importante. E cai em um outro ponto que eu queria trazer aqui, que é sobre... Para a gente poder ter mais tempo, né? A gente precisa dizer não. E como dizer não é difícil, né, gente? Vocês comentam aí. Vocês dizem não com tanta facilidade assim? Com certeza não. Porque é muito difícil você dizer não para o outro. Tanto pelo o que o outro vai dizer, o que o outro vai pensar de mim. Tanto porque às vezes são pedidos que são tão assim tentadores, né? Que a gente acha que é tão digno, assim, poxa, merece mesmo a minha atenção, meu tempo. Mas acontece que quando a gente diz muitos sims, a gente entra cai numa armadilha aí bem perigosa, né? Da gente não conseguir fazer o nosso melhor e não conseguir priorizar, porque aí a gente diz sim para tudo e não prioriza e não dá o nosso melhor, né? E às vezes, e por que o dizer não é tão difícil? Né? Tem vários motivos, mas um das razões é porque quando a gente diz não, a gente tem a possibilidade de decepcionar o outro. E aí a gente lidar com isso muito outra difícil. questão, né? Lidar com isso. Eu vou só fazer uma pausa para ler o comentário da Ingrid. Ingrid, um beijo. Um beijo, beijo, beijo. O problema Beijo, Ingrid. Minha xará, minha amiga de escola. Não vou nem falar, senão eu vou ficar aqui só falando do amor. Ó, Ingrid, ela falou assim, ó. O problema é quando você não tem muito com quem contar. Tudo é você porque seu parceiro já trabalha por dois e se tornou praticamente turista em casa. E sua filha tem só 4 anos e ainda depende bastante, né, de você. Então, a filha depende muito de você, é o que ela está querendo dizer. Então, eu estou entendendo que ela está falando assim, já tem a pressão, às vezes, de, você está em casa, trabalhando em casa, e eu estou trabalhando fora, né? E aí, vamos supor, você, por mais que você pense assim, não, mas a casa não moro sozinha, mora outra pessoa, mas você fala, mas eu estou em casa, então eu posso fazer. Então, pensando numa situação que, de repente, a mulher está trabalhando em casa e o marido está fora, trabalhando fora, e lidar com essa pressão de ainda ter criança, casa, tudo, então é muito difícil quando não tem realmente um apoio, né? Exatamente. E a rede de apoio, né, essas pessoas com quem a gente pode contar, a gente também pode pensar sobre a ajuda contratada, né? Será que eu tenho a possibilidade de contratar alguém, nem, sei lá, às vezes uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias, uma vez por mês, não sei, né? Depende muito da realidade de cada pessoa. Mas é que às vezes quando a gente pensa em rede de apoio, a gente sempre pensa em família, em amigos, mas não pensa na ajuda contratada. E ela também é uma possibilidade de rede de apoio para nós, para nos ajudar aí nesses momentos, né? Só levantar um ponto aqui que a gente falou sobre
várias tarefas, né? Eu sou uma pessoa que eu sou muito produtiva, assim, sabe? Eu quero fazer muitas coisas, quero sempre estar inovando e fazendo aqui, tenho muitas ideias, e o meu esposo também é super criativo, então imagina, né? Como funciona na sua casa. E eu estava me apegando muito a coisas que eu não conseguia completar. Então eu tinha uma meta de trabalho ali, ó, preciso fazer, analisar tantos processos, preciso fazer isso aqui. Quando chegava 6 horas da tarde, 19, às vezes eu falava, nossa, mas eu não fiz isso e não fiz isso, meu Deus do céu, eu sou terrível, né? Meu Deus, que mulher é essa? Não consegue concluir. Só que eu tinha feito diversas outras coisas. E aí eu não conseguia olhar com um olhar assim, olha, mas olha o tanto que eu fiz. Então, eu usei uma técnica que era, ao invés de anotar tudo que eu tinha para fazer, além de fazer isso, né, porque é natural a gente ter uma agenda, tudo, eu comecei a anotar tudo que eu tinha feito naquele dia. Então, assim, recolhi roupas. Ah, lavei louça. Então, conforme comecei a praticar isso, eu comecei a ter uma paz, uma tranquilidade, que às vezes eu pensava assim, nossa, eu não fiz tal tarefa, mas peraí, olha isso aqui, fiz isso, isso também, ah, também fiz isso. Então, aquela culpa é uma coisa simples, né, gente, fazer isso, e a culpa que carrega de não ter feito uma coisa muda a visão. Então, eu quis contar isso porque às vezes pode ter alguém aqui passando por uma situação dessa de cobrança e de culpa, e que com uma atividade simples de anotar, ao invés de anotar tudo que tem para fazer só, anotar tudo que você fez. Porque não sei se acontece isso com vocês, comentem aqui. Mas às vezes você tem uma programação, né, no dia, ó, vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou fazer aquilo. No meio do dia atravessa uma situação que muda todo o seu dia, e aí, além das coisas que você tinha para fazer, tem novas. Então, aí muitas vezes acontecia comigo isso, eu ignorava o que eu tinha feito, que era inesperado, e me apegava na situação de que não fiz isso. E juntando com o que você falou de ajuda, às vezes a gente fala assim, não, mas eu dou conta, isso é uma coisa simples, eu posso fazer. Ah, eu posso lavar, eu posso arrumar, eu posso fazer. Só que o que custa você receber uma ajuda se você tiver condições, se houver a possibilidade, né? Então, mexe com muitos sentimentos que às vezes a gente precisa parar, respirar e pensar que dá para resolver, né? Exatamente. Isso que você falou, né, Ingrid, a gente já até conversou um pouquinho sobre, né? A gente tem uma tendência a não valorizar aquilo que a gente fez, né? E olhar só porque a gente não fez. E pensando assim nessas tarefas assim de casa, né? Normalmente a gente acha que é tão rápido, né? Que é Então, simples, mas você vai acumulando as tarefas, e se você for juntando o que você fez ao longo do dia, o tempo que você gastou para você fazer aquilo, nossa, você vê que aquilo não foi tão simples assim, né? Que rapidinho eu faço, né? E aí, às vezes, a gente precisa incluir, inclusive, essas atividades, essas tarefas na nossa rotina também, né? verdade. Algo muito importante, você falou, né, da gente anotar, né, aquilo que a gente tem para fazer. O que eu acho, assim, fantástico e que ajuda muito, né, a fazer o gerenciamento de tempo, é quando a gente faz um planejamento da semana, né? A Sim, gente pensa que coisas eu preciso realizar ao longo da semana. E isso não inclui só o trabalho formal, né? O trabalho que você é remunerada por isso, vamos dizer assim, né? Mas o cuidado com os filhos também, se você de repente precisa levar ele para algum lugar, né? As idas ao supermercado, as tarefas de casa que você tem para fazer. Porque aí você consegue organizar aquilo na sua rotina, né? muito E aí bom. você pensa, né? Pensa assim, tá, em quais dias eu vou fazer isso que eu preciso fazer, né? Ao longo da semana. E quanto tempo eu levo para fazer isso? Porque aí você vai se ajustando, né? Isso nos ajuda muito, né? Nessa questão de gerenciar o nosso tempo. Porque às vezes a gente só coloca na nossa agenda esse trabalho formal. E o trabalho informal a gente não coloca. Só que aí você vai ver, ele conta muito, porque ele demanda tempo. Você vai juntando as pequenas atividades ali, é 15 minutos ali, é meia hora ali, você vai ver, olha o tempo que isso tomou, né?
Isso a gente não coloca na balança normalmente, né? Sim. Mas aí alguém pode pensar assim, poxa, mas e se acontecer algum imprevisto, né? E vida de mãe, e quem é mãe aqui está assistindo, e a Ingrid sabe bem do que eu tô falando, né? Não dá para ter controle sempre. Isso Sim. é muito, muito raro, né? De ter. Então, o que que a gente faz, né? Se acontecer um imprevisto, tá tudo bem. A gente para, respira fundo, recalcula a rota e volta para o caminho. Então, às vezes, não vai ser possível você fazer aquilo que você planejou no período da tarde, por exemplo, porque aconteceu algum problema. Tá, e o que é muito importante que eu não posso deixar de fazer? O que dá para eu deixar para amanhã? Você vai reorganizando, né? E vai remanejando e vai se adaptando a isso também, né? Porque muitas pessoas eu sinto que às vezes tem até uma certa resistência com a agenda, né? Com esse planejamento. Por conta disso, né? Quando a gente planeja, bota lá no papel, que aquilo fica mais concreto, não fica só aqui, a gente fica com aquela necessidade de que a gente tem que cumprir aquilo de cabo a rabo, né? A gente tem que sair daquele jeito. Se não sair daquele jeito, então não tá bom. Mas, na verdade, a vida é feita de imprevistos, né? Então, a gente consegue se reorganizar, remanejar algumas tarefas, algumas atividades e continuar a semana, sabe? E tocar o barco. Então, isso é muito importante. É muito bom. É uma coisa que às vezes a gente pensa, vai demorar eu planejar a minha semana, mas na prática isso agiliza muito, porque até aquilo que você teria que pensar várias vezes durante a semana que você tem que fazer, já está ali planejado e organizado. Eu não queria terminar a live, né, sem falar de uma questão muito polêmica, que antes da gente entrar ao vivo, eu estava brincando com a Tamires, falando, eu vou anotar. Essa resposta eu preciso anotar. É assim, é como fazer o nosso marido, a nossa família, o empregador, né? Porque nós estamos falando de profissionais, mulheres profissionais em home office. O empregador entender, cair a ficha, né, para os mais antigos, que nós não somos super mulheres e não temos a necessidade de dar conta de tudo. Porque existe a questão cultural, né, que você já mencionou aqui, que a mulher tem que dar conta, a casa tem que estar tudo perfeita, todo mundo tem que estar vendo aquela plenitude na frente. Porém, quais são atitudes ou uma forma que nós podemos transmitir para essas pessoas, né, que nós não somos super mulheres? Ingrid, olha, o Caneta. primeiro, o primeiro passo, assim, que é o mais importante, é a gente acreditar que nós não somos super mulheres. Porque se a gente não acredita, se a gente não desconstrói isso na nossa cabeça, como é que a gente vai querer que o outro, então, acredite nisso, né? Como é que a gente vai argumentar sobre essas questões, né? E isso é um processo que a gente vai trabalhando, assim, constantemente, né? Porque a gente precisa desconstruir muitas coisas. Então, olha, eu vou dar um exemplo assim, super rapidinho e super bobo também que aconteceu comigo há um tempo atrás, né? Eu não sou casada, né? Então eu moro com os meus pais ainda. E aí, eu trabalho em home office, eu tenho meu consultório digital, então eu fico em casa, né? Meu trabalho é todo online. E aqui a gente tem as divisões de tarefas, mas por eu estar em casa, eu consigo delimitar um período do dia e consigo fazer a maior parte das tarefas. Mas, por exemplo, uma das tarefas, que é a tarefa do meu pai, é aspirar a casa. E eu lembro exatamente de que, quando ele ainda trabalhava fora, certa vez eu tinha terminado o que eu estava fazendo mais cedo. E aí eu falei assim, poxa, eu acho que eu vou aspirar a casa, né? Porque, afinal, ele está trabalhando fora, né? Mas aí você olha o movimento ali do patriarcado já querendo bagunçar a cabeça ali de vez, né? Sim. De pensar assim. E aí aquele sentimento de culpa, sabe? De que, nossa, mas por que eu não vou fazer se eu sou a mulher, né? E ele tá trabalhando fora, né? E o quanto a gente precisa desconstruir isso e trabalhar isso sempre. Então, como eu já venho trabalhando isso há faz um tempo, inclusive em prática também, a luzinha de alerta já acendeu, né? E falou, opa, o que isso está sinalizando para mim?
Então, eu não tenho direito, mesmo que eu cumpri as minhas tarefas, né? Eu não tenho direito de, sei lá, botar os meus pés no ar lá 10, 20 minutos e eu teria que fazer outra coisa, porque senão eu ia me sentir culpada, porque ele ia chegar, né? Mas eu também trabalhei, ele tá trabalhando fora, mas eu também. Esse é um exemplo muito, muito bobo, mas para vocês entenderem como que é esse movimento, né? Como que isso está constantemente com a gente. E às vezes, esses pensamentos, essas atitudes aparecem e a gente não se dá conta delas. E a gente vai lá e faz, né? E pensa, sei lá, foram 10, 20 minutos, que seria um momento ali de autocuidado, uma pausa ali para eu respirar, para eu me centrar, para fazer, sei lá, uma meditação, para ler um pouco. Então, eu poderia fazer outras coisas ali naquele momento. Uma coisa... Então, sobre isso, assim, é importantíssimo a gente poder pensar nisso, né? Da gente desconstruir, da gente acreditar nisso primeiro, que nós não somos super mulheres, para depois a gente levar isso para os maridos, para os filhos, para os empregadores, né? Outro ponto importante é que isso é um processo, né? Isso é uma coisa. Legal. Não é Legal. né? Por exemplo, você chega aí hoje para o seu marido e diz, olha, a partir de hoje, a partir de amanhã, eu quero divisão justa, igual, eu não sou uma super mulher, eu não preciso dar conta de tudo, eu não sou obrigada. Sim. Mas isso do dia para a noite vai acontecer? Não. É óbvio que bastante. É. Quanto tempo a gente está levando para desconstruir essas coisas? Eu acabei de citar um exemplo aqui bem simples de um movimento que eu fiz interno, de um pensamento que eu já tinha trabalhado, mas que ele voltou. Então, como a gente consegue lidar com essas questões? É esse processo mesmo, da gente entender. E a gente está numa cultura muito imediatista, né? De que a gente quer as coisas para ontem mesmo, né? Então, eu pensei, hoje para amanhã já é para estar acontecendo. E, na verdade, é um processo que a gente precisa construir, pouco a pouco. E o diálogo é fundamental, né? Porque a nossa criação foi diferente, né? Não foi uma criação de que a mulher precisa dar conta de tudo, que tarefa de casa é responsabilidade de mulher, e cuidar do bebê é responsabilidade da mulher, ou cuidar dos filhos, né? E os nossos companheiros, os maridos, ou as parceiras, também vieram dessa educação, muito provavelmente. Então, é um movimento ali, uma construção que a gente vai precisar fazer junto. É um tijolinho. Isso. Às vezes isso é possível a gente fazer sem nenhuma ajuda profissional? É possível, mas às vezes, se tiver difícil, vale muito bem uma pessoa ali para mediar, para facilitar essa conversa, para poder resolver o conflito que pode acontecer ali, né? Sim, uma questão interessante, né? Você falou da conscientização, né? Do homem, do filho, do empregador, de falar, olha, calma que não é bem assim, né? Ao invés de a gente se culpar. Uma coisa que aconteceu comigo bem no início da pandemia e que eu achei engraçado, só que depois você vai olhando, analisando aquela situação, você fala, ó, a realidade que a gente está vivendo. Eu trabalhando em home office, eu recebi uma mensagem no meu celular de uma pessoa da minha família assim, e aí, você está trabalhando ou está em casa? Aí eu olhei para a mensagem e respondi, estou trabalhando em casa. Então, é difícil, porque às vezes as pessoas fazem as coisas no automático e não analisam, né, a situação maior, que não estamos vivendo no momento normal, no momento tradicional, no home office puro, como eu expliquei no início da live, né? Então, são pequenas ações mesmo de conscientização. Olha, calma aí, não é bem assim. Ou então, preciso de ajuda, né? Quantas vezes, às vezes, a gente não quer falar, poxa, eu preciso de ajuda, né? Ó, aqui, né? Não posso continuar nessa situação, senão eu não vou aguentar. Então, infelizmente, às vezes é até cansativo, né? Ficar falando isso, mas enquanto não for criada a consciência, é necessário. Agora, mudando um pouquinho do rumo da live, que a gente já está quase finalizando, mas eu falei, eu vou te cutucar, Tamires, que eu quero que você fale pra gente 5 hábitos para que a gente possa fortalecer a nossa saúde mental, para superar todos esses desafios do home office, né? Principalmente nesse novo momento da pandemia, que nós já estamos, como a Michelle mesmo falou, eu já não aguento mais, é muito tempo em casa, é muito tempo dentro dessa situação. E aí, 5 dicas
Como que a gente pode fazer? E a gente estava até falando sobre isso, né, Ingrid? Bom, falar aí sobre 5 dicas ou cinco hábitos, né? Eu posso até trazer aqui, né, alguns exemplos, né, que podem nos ajudar aí a pensar sobre isso. Mas algo que eu queria trazer para a gente poder pensar, né, é que não existem fórmulas, não existem receitas, né? E às vezes a gente vai, né, numa ansiedade mesmo, e por conta do sofrimento, da angústia que às vezes está muito grande, de tentar buscar, né, essa fórmula mágica, essa receita para resolver aquela questão que a gente está, né? Mas cada uma de nós que estamos aqui, cada um de nós que também tem homens por aqui, né? Somos únicos, somos únicas. A gente tem as nossas particularidades e a gente tem as nossas singularidades. Então não dá para eu assumir aqui o top 5 dos hábitos para resolver todos os problemas, sendo que ele pode funcionar para mim, mas pode não funcionar para você. A gente precisa ver a nossa realidade, né? Então, o que pode nos ajudar? Foi o que eu mencionei, né? Ao longo da live em alguns momentos, né? A gente praticar o autocuidado, né? Ter momentos aí para a gente conseguir cuidar da gente, para a gente conseguir se conectar com a gente mesmo, né? E o que é autocuidado, você vai encontrar o que é autocuidado para você, né? Assim como os hábitos, o que é autocuidado para mim pode não ser para Ingrid, por exemplo. Sim, verdade. Mas um exemplo que eu até citei, né, Ingrid, na live que a gente fez sobre autocuidado lá com as mães de crianças com autismo, foi o diário, né? O diário das emoções, para a gente ter ali um caderninho, para a gente conseguir expressar, né? A escrita terapêutica é uma ferramenta excelente, né? Tanto de autoconhecimento, como nos ajuda nesse momento de autocuidado, né? Então, a gente conseguir colocar ali no papel, né? Escrever os nossos sentimentos, as situações que a gente está vivendo, né? O que a gente queria viver, quais são os nossos desafios. Isso nos ajuda a clarear as nossas emoções aos nossos sentimentos, porque às vezes a gente sente, mas a gente não consegue identificar o que eu estou sentindo. Isso ajuda também a gente a lidar com essas emoções, com esses sentimentos e com essas situações. Então, a gente começa pelo sim, sabe? Começa ali escrevendo como foi seu dia, né? Isso ajuda demais, né? A psicoterapia é uma outra forma de autocuidado também, né? Assim como você... E assim como as meditações, fazer exercício, né? Essas pausas entre as nossas atividades, elas também são importantes. E o gerenciamento de tempo, que é algo que a gente está falando aqui, né? Ele também é uma forma de autocuidado, né? Porque a gente consegue administrar melhor o nosso tempo para cuidar daquilo que a gente tem de mais precioso, né? Somos nós mesmos. Então, isso é fundamental. Muito legal. Sabe que eu vejo assim que foi bom para minha vida? Eu vejo alguns colegas que participam de grupos de mãe, de amigos falando que a primeira coisa é você desconstruir primeiro a questão de ser uma super mulher, né? E de olhar qual é a sua necessidade. Porque às vezes você está tão agitado, o seu dia está tão cheio, tantas coisas que você gostaria de fazer que não foi, que a melhor coisa que você pode fazer é parar, tomar um banho, dar uma relaxada. Às vezes realmente sair, fazer uma coisa na cozinha e depois voltar para o que você realmente precisava fazer. Porque, de repente, você fazer uma atividade que você não precise tanto de atenção ou pensar, ela faz com que você volte, respire fundo e fale, nossa, peraí, eu posso resolver dessa forma. Então, é uma técnica que algumas pessoas já falaram para mim, e eu também já coloquei em prática, de fazer coisas assim que você está tentando fazer uma coisa, não está dando conta, não está sendo produtiva, faz uma outra coisa. Para tudo e faz outra coisa. De repente você volta, opa, peraí, e vai para o seu caminho que você tem que fazer. E se perdoar, gente, procurar se olhar. Né? Eu falo isso por experiência própria. Quem está desde o começo da live está entendendo o que eu estou querendo dizer. Se olhar, procurar sempre melhorar, valorizar as coisas que você realiza. Eu acho isso muito importante.
importante, né? Agora, uma coisa que a gente não pode terminar a live sem falar, tá? É quais são os sinais, ou quando que a pessoa precisa entender que ela já está num nível que precisa de uma ajuda profissional, né? Quando essas situações, esses conflitos diários estão levando a ela para um nível que é necessário procurar uma ajuda profissional. Ingrid, na verdade, aí passa por uma outra discussão, né? Nós aprendemos, eu aprendi assim também, né? Que a gente busca ajuda profissional, seja de um psicólogo, seja de um psiquiatra, quando é necessário, quando a coisa já explodiu, né? Quando já está num nível assim, tão difícil, tão insuportável, o estrago já foi tão grande, que aí a gente vai. Para mim, tá falhando um pouquinho a sua voz. Não sei se é só para mim ou é para todo mundo. Tá falhando? Tá um barulhinho e tá falhando um pouquinho a sua voz. Peraí, deixa eu tentar. E agora? Continua? Não, tô ouvindo sua voz. Só tem um barulhinho que eu tô escutando, não sei se é seu fone. Eu também tô escutando barulho. Era bom. Eu acho que não. Vou até desligar o note aqui. Mas vamos lá, que estamos nos últimos. Qualquer coisa, eu vou tirar o fone e aí você fala. Ouve bem? Estou ouvindo bem. Mas o barulho continua, né? Eu tô ouvindo. O barulho continua. Mas dá para Então, prosseguir, né, pessoal? Acho que dá para prosseguir. Estamos quase finalizando. Dá sim. Então, voltando, né? Ao que eu estava dizendo, Quando precisamos procurar um profissional que já está ultrapassando o limite, vamos dizer assim, né? Isso. Falando da minha prática profissional, nós, psicólogos, a gente também está na prevenção. Então, a gente também, nesse processo assim, de cuidar da gente, né, de fazer a manutenção da nossa saúde mental, da nossa saúde. Então, a gente não precisa chegar no nível, por exemplo, de burnout para procurar, né? Legal. Essa questão do burnout, ele começou lá no trabalho, né? Que é esse esgotamento físico, mental e emocional, mas hoje a gente também fala em burnout parental, burnout na sexta também, que é esse esgotamento, excessivo, né? Essa exaustão de fato física, mental e emocional, a parentalidade, a própria digital. Então, é claro que a gente não deve, né, esperar a coisa chegar tão frente. A gente tem possibilidade de buscar a vida profissional e começar a se cuidar, né? Se prevenir, né? Agravamento, adoecimento, cronificação. Mas, se você de repente percebe, né, que o seu filho tem cansaço, de esgotamento, está muito severo, né? Então, aí no burnout. Por exemplo, mesmo à noite, uma boa noite de sono, você ainda acorda, né? Cansado, você ainda está com aquela sensação, né? De esgotamento. Tem outros sinais, né? Como a irritabilidade, como a falta de apetite, tem isso. E aí precisa mesmo de uma avaliação, né? Consegue perceber que as coisas não estão legais. E às vezes, se a gente não tem essa consciência necessária dessa situação, normalmente quem está do nosso lado consegue perceber. É verdade. Isso por isso fica o alerta, né? Para a gente conseguir se atentar, né? Para a nossa parceira, os maridos para as companheiras, né? E as mulheres também, os maridos e os parceiros, né? Porque às vezes a gente lá, ali imersa naquela situação, a gente não consegue ter a dimensão, né? Do que realmente está acontecendo. Mas o outro de fora consegue perceber, olha, isso está além do que é esperado, né? Tá, só um minutinho. Vou ter que interromper de novo, porque a Kelly falou que está cortando bastante. Eu vou deixar meu microfone desligado. Dri, deixa o seu também, para a gente ver se pode ser.
se ajuda. Aí você fala, tá? Tá. Isso. Que aí vamos ver se pode ser isso. Tá bom? Tá, você quer que eu repita de novo? Sim, pode falar essas últimas frases que você está falando, porque é um momento muito importante, né, falar de ajuda profissional. Tá. Bom, então, Michele, qualquer coisa você sinaliza aqui pra mim, tá? Se continua cortando. E aí a gente vê o que a gente faz. Como eu estava dizendo, né, é importante a gente se atentar a alguns comportamentos, alguns sinais para a gente pensar, né? Opa, isso aqui tá além o esperado, né, do que é normal. Então, a luzinha de alerta já acende, né? Mas como eu estava dizendo, a gente precisa chegar... que bom, quero responder, tá tudo bem. Não precisa esperar chegar a esse nível, né? A gente pode começar a cuidar da gente bem antes disso, quando é possível, né? E essa manutenção da saúde emocional, ela é fundamental para restaurar esse equilíbrio, né? Que a gente busca tanto procura. Opa, vamos lá. Bom, eu acho que a própria mãe, a própria mulher, ela começa também a perceber que ela já está fora do controle em algum momento, né? Eu acredito que quando você começa a se sentir fatigado, quando você começa a ver que já não está dando conta, que vai uma sensação de acelero no coração, qualquer coisa que você começa a perceber que não é normal e que você está vivendo isso diariamente, procure uma ajuda. Ou quando você não está conseguindo mais tomar decisões, né, não está conseguindo raciocinar, procura, porque só vai te fazer bem. Né? E essa ideia de super mulheres, porque nós somos sim super mulheres, mas não no sentido de que temos que dar conta de tudo e fazer tudo sozinha, que não vai rolar. Então, estamos chegando já ao final da live. Eu queria saber se vocês gostaram, comentem aqui. Mas eu tenho certeza que esse conteúdo foi muito agregador. Como eu disse, eu anotei, era meu lugar de fala. Eu precisava também de algumas respostas, é claro. Mas eu queria te agradecer, Tamires, por contribuir tanto com a gente. E já podemos pensar em próximos pontos, porque quanto mais nós ajudarmos as mulheres, principalmente que estão vivendo, né, nessas situações a pandemia nos trouxe, incontroláveis, nós vamos avançar, as famílias vão ser ajudadas, os empregos, as empresas vão ser ajudadas. Então, muitas vezes as pessoas não têm esse raciocínio de entender que uma mãe em crise, uma mulher dentro de uma casa sofrendo, vai atingir muitas pessoas, né? Então, vamos nos ajudar umas das outras e a mensagem que eu deixo para todos vocês. Se você sentir que precisa de ajuda, procure ajuda. E pensando nisso, Tamires, deixa os seus contatos para a gente, se alguém quiser te contatar, te conhecer melhor o seu trabalho. Olha, a melhor maneira de conhecer meu trabalho hoje é através do Instagram. Lá vocês conseguem perceber ali como é que, quais temas eu abordo, né? Como é que eu trabalho. Então, @TamiresMoraes. E lá na bio também tem meu contato de WhatsApp. Eu quero agradecer mais uma vez o convite. Então, foi um prazer. E sempre é um prazer estar com você. Muito obrigada. E se você que está aí assistindo a live agora, ou está assistindo e quiser conversar sobre alguma coisa, né, que às vezes a gente não tem tempo de abordar, e eu estou super disponível, lá na minha bio também tem o meu WhatsApp, e aí a gente consegue conversar e tirar suas dúvidas. Então, o que eu puder, eu estou à disposição. Muito obrigada, gente. Se vocês também não me seguem lá no YouTube, se inscrevam no canal, me sigam aqui no Instagram, que me conhece. Mas não poderíamos encerrar sem agradecer a Adri, que foi incrível. Um trabalho lindo, fiquei muito emocionada de ver ela aqui fazendo a tradução para nós. Tenho certeza que, de alguma forma, nós podemos incentivar e atingir mais pessoas com
com o seu contato. E deixa uma mensagem pra gente aqui. E o fone, estamos ouvindo o microfone. Foi? Foi, agora foi. Obrigado pelo importante, né, momento, né? É uma honra para mim estar com vocês e que eu possa continuar transmitindo, né, dessa forma, né, que precisam, aos surdos e aos ouvintes. Muito obrigada. Também quero agradecer a todo mundo que esteve na live. Muito obrigada. E quem puder, compartilhe para que atinja mais pessoas. E para mim, estar aqui com vocês e vocês cedendo um pouquinho do tempo, né, para bater esse papo, compartilhar esse conhecimento é sensacional. Um beijo para todo mundo e até a próxima live. Até! Um beijo! Tchau. Muito obrigada, gente. Tchau, tchau.